Boa noite a todos e a todas. É um prazer estarmos aqui em mais um GC Online com você. A gente sempre espera que seja um tempo precioso, um tempo de edificação e um tempo onde você que está em casa possa ser alcançado, possa ser abraçado, possa ser revigorado. O nosso desejo é que você, líder, que você, anfitrião, não desista do seu GC, né? Vai ser um tempo bom aqui com os meus irmãos e a gente quer muito que você, nesse momento, possa participar com a gente, possa receber da parte de Deus, possa ser edificado, possa ser revigorado, possa receber ânimo. E eu quero orar por nós nessa noite. Eu sei que você sabe que todas as quintas-feiras nós estamos aqui, nós temos um encontro marcado nesse GC Online. Eu quero poder orar por você, por nós que estamos aqui, a fim de que o Senhor possa estar com a gente, nos abençoando nessa noite, em nome de Jesus. Se você pode, na sua casa, feche os seus olhos. Pai, nós queremos te louvar e te engrandecer nessa noite. Queremos te exaltá-lo por tudo que o Senhor é e representa para nós. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado pela tua fidelidade, Pai. Obrigado pela graça do Senhor que nos alcança, nos alcançou e nos alcança, Pai, todos os dias. Pai, nós entregamos às tuas mãos esse GC Online, Pai. Nós pedimos ao Pai que enquanto nós estivermos aqui, o Senhor alcance corações. Alcance corações que estão em casa. Alcance corações que estão nos leitos de hospitais. Alcance os corações que estão, Pai, em penitenciárias, Deus, porque o Senhor pode, Pai. Que o Senhor possa manifestar a sua bondade, a sua graça, Pai, nesse lugar. Nesse lugar que somos nós, não nesse lugar físico. Nós somos esse lugar onde o Senhor deseja revelar a sua graça e a sua bondade, Pai. Que enquanto nós estivermos aqui adorando, cantando canções ao Teu nome, que o Senhor possa, Pai, se fazer presente não somente aqui, mas em cada lar, em cada casa, em cada coração. Que enquanto nós adorarmos o Teu nome, Pai, nós possamos receber do Senhor força, vigor e ânimo. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos agora adorar o Senhor. Em os momentos tão difíceis, Senhor, nós clamamos ao Senhor, nós entoamos o nosso louvor ao Senhor e nós te entregamos aquilo que lhe é devido, Senhor, o louvor do nosso coração. Aleluia, Jesus. Nós vamos declarar que o Senhor é bom. Amém. E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, exaltado sobre todas as coisas. Nessa noite nós reconhecemos a Tua bondade, Deus. Apesar de mim, o Senhor é bom. E é a Tua bondade que é a causa, Pai, diária de nós não sermos consumidos. É a Tua bondade, Pai, que nos permite levantar as nossas mãos sem qualquer condenação. É a Tua bondade, Pai, que nos arrancou do império, Pai, das trevas e nos colocou no reino do Filho do Seu amor. É sobre essa bondade que nós cantamos aqui. A bondade que não imputou a nós pecados, ó Pai, mas deu a cada um de nós, por meio do sacrifício do Teu Filho, justiça. Nós cantamos sobre a Tua bondade porque a Tua bondade nos deu nova vida. É por causa dessa bondade que o apóstolo Paulo disse que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É a Tua bondade que nos permite, Pai, olhar esse presente tão cheio de adversidades com um olhar de esperança. É a Tua bondade, Pai, que fez com que o mar se abrisse para que o povo hebreu passasse a seco. É a Tua bondade que fez com que esse povo, mesmo em meio à murmuração no deserto, recebesse dos céus o pão que precisava para saciar sua fome. É a Sua bondade, Deus, que nos resgatou quando nós ainda amávamos o pecado. É a Sua bondade, Pai, que nos fez livres de verdade. A Sua bondade, Pai, nos arrancou de uma prisão, de uma falsa liberdade e nos deu em Cristo
a possibilidade de sermos livres de uma vez por todas e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Nós acabamos de cantar aqui sobre essa bondade que existe em Deus. Deus, ele não é bom simplesmente porque ele faz coisas boas. Ele é bom e porque é bom, ele faz coisas boas. É um prazer estarmos aqui mais uma vez com vocês. Eu quero hoje aqui pedir para que você de antemão já possa ir abrir a sua Bíblia em casa, lá no Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 5. Nós vamos aqui, a partir do verso 13, vamos conversar um pouco sobre o cristão e a internet. O cristão e a internet, Kézia. Existe muito o que se dizer acerca desse tema. Eu quero começar aqui lendo então o texto de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13, nas palavras do evangelista, relatando as palavras de Jesus. Vocês são sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado. Assim, ela ilumina todos que estão em casa. Verso 16. Assim, brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Olha só, repetindo aqui o verso 16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, a fim de que esses possam ver as vossas boas obras e prestem glórias ao Pai que está no céu. Pai, nós lemos a Tua palavra nessa noite, nos dê graça de caminharmos por ela, em nome de Jesus. Amém. Bem, naquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, nós temos aqui uma declaração de Jesus acerca da responsabilidade que aqueles que iriam ser chamados de discípulos de Jesus, ou cristãos, pequenos cristos, devem ter. A nossa responsabilidade enquanto cristãos, primeiro é de que nós somos sal da terra e também de que nós somos a luz do mundo. E isso fala sobre testemunho. Nessa parte de Mateus, Jesus está apresentando aos seus discípulos e aos demais ouvintes a responsabilidade daqueles que dizem segui-lo e também o caráter do reino vindouro. Apesar de que Jesus estava dizendo de um reino que viria sobre eles, esse reino já é presente pela figura do próprio Cristo. Então, Cristo está aqui fazendo duas coisas, segundo o relato do evangelista. Primeiro, falando sobre o reino que viria sobre os seus seguidores, sobre o reino que viria sobre aqueles que estão ali ouvindo a ele. Segundo, dizendo que com a vinda desse reino, é necessário que esses seguidores, que dizem fazer parte desse reino, professem com a sua vida, e não somente com palavras, professem com as suas atitudes e ações, que eles são seguidores ou são pessoas deste novo reinado. Essa, o Anderson, é a proposta inicial de Mateus ao escrever, ao relatar as palavras de Cristo aqui. A temática que nós trouxemos para hoje aqui é bem atual e nós queremos hoje falar sobre o cristão e a internet. Não há como desassociar hoje a vida sob a face da terra da internet. Tudo que nós vivemos à luz também da internet, né? Não há como negligenciar os benefícios da internet. A internet, ela é responsável pela globalização. Ela encurta as distâncias, Kézia. Então, nós temos aqui alguém que está lá agora do outro lado do mundo, participando desse GC com a gente, por causa da internet.
Não há como negligenciar que nesse tempo de pandemia, muitos dos nossos cultos, eles tomaram esse formato online agora. Nessa última semana que nós voltamos com os cultos presenciais, mas durante mais de 5 meses, nós tivemos ali cultuando de forma online. O que nos permitiu isso? A internet. O que nos permitiu permanecer realizando os nossos G6? A internet. Então nós estamos aqui primeiro para poder falar sobre esse benefício da internet, sobre o quão beneficiado nós fomos pela internet. Eu me recordo, eu sou de 88 e me recordo que na minha adolescência ali, nós começamos a usar o que nós chamávamos de blog, né? Então não tinha ainda as redes sociais. E algum tempo depois surgiram as redes sociais e foi um alvoroço, porque elas surgiram primariamente para encurtar a distância entre pessoas, né? Então, Kézia e o Anderson, queria que nós refletíssemos aqui nesse momento inicial sobre como que você vê essa importância da internet. Você pode falar para nós, talvez a partir também da sua experiência inicial, como a internet foi benéfica para a sua vida, o Anderson? Então, principalmente nesse período de quarentena, o que foi realmente muito importante para mim com a internet, o que me ajudou muito com a internet, foi esse encurtar de distâncias. Muitas referências, principalmente nos meus estudos, que eu tinha dificuldade pelo fato da distância estar até eles, eu tive facilidade de ter acesso a alguns materiais, a alguns professores, a certas pessoas que estavam bem distantes. E também, como igreja, eu consegui dar apoio a igrejas que estavam em outro país. Amigos meus que estavam fazendo missões e tal, foi dar suporte. Principalmente, igual, eu consegui fazer ponte com amigos que estavam na Lagoinha, lá em Paris. Nós conseguimos trocar conteúdos, conseguimos dar suporte uns aos outros e, principalmente, na questão de compreensão do meu outro. Eu vejo a internet muito como essa plataforma, esse megafone, onde cada um pode expor o que pensa e a sua forma de ver o mundo. E nessa facilidade de expor o que pensa e nessa facilidade de expor sua perspectiva e seus horizontes conforme o mundo, eu consegui ver o outro e buscar ter mais empatia na compreensão. Então, nessa facilidade de as pessoas poderem falar e expor o que pensa, eu tive que praticar esse exercício de entender, parar, ouvir, lidar com o diferente, tentar fazer essa ponte que o Evangelho nos convida a fazer, que é dessa comunhão, que é retirar algo de mim para que eu possa aprender com o outro. Então, sim, foi um exercício bem legal nessa quarentena, o uso da internet, tanto para crescimento pessoal, profissional e principalmente a questão mais de comunhão com os irmãos. Entendi. Você que está em casa, o que o Anderson acabou de dizer é que a internet serviu para ele como uma ponte para dialogar com o diferente, até mesmo com os iguais, né? Sim. Por quê? Porque por meio da internet as pessoas expressam suas opiniões, seus pontos de vista, expressam tudo, momentos bons e ruins, e isso nos convida a dialogar, nos convida a expor também nos convida a refletir, nos convida a respeitar e nos convida também a introduzir o nosso Cristo no meio dessa comunidade de diálogo, né? Uma rede internacional, uma rede mundial de computadores. Kézia, quando você pensa na internet, né, você olha para a sua vida, assim, antes de você ter contato com a internet e depois do contato com a internet, como que você percebe, quais os benefícios que você percebe da internet? Eu vejo muitos benefícios, muitos. Como ele disse a respeito do meio profissional, muitas pessoas hoje estão mudando de rumo, mudando de cursos, buscando outras áreas, se redescobrindo, descobrindo em si coisas potenciais que não haviam percebidos ainda, né? E com a internet traz isso, né? Novos caminhos para se descobrir também, né? No meu ponto de vista, para mim, a internet está sendo muito útil. Estou fazendo 3 cursos ao mesmo tempo, está sendo muito bom para mim. Estou adquirindo muito conhecimento e, paralelo a isso, a gente vê as transmissões dos cultos, como tem abençoado a gente através da internet, lugares tão distantes que não tem uma TV a cabo, mas chega, não sei como chega a internet, né? Mas chega os cultos lá e
muitas vidas estão sendo transformadas nos presídios. Gostaria também até de dar um parênteses aqui, que a PAC, que é o presídio feminino lá de São João del Rei, as meninas assistem os cultos do pastor Márcio todos os domingos. E elas são tremendamente abençoadas. Eu gostaria de mandar um abraço, um beijo para todas elas, que elas também gostam de assistir os GCs online lá no presídio. Ninguém chega, mas a internet chega lá, os cultos chegam lá. Glória a Deus por isso. São inúmeros os benefícios da internet. A internet, ela encurta as distâncias que são as maiores possíveis, às vezes. A gente conseguiu aqui ouvir, talvez pela Kézia e pelo Anderson, ao mesmo tempo que o Anderson usa a internet para encurtar a distância com o seu semelhante, a Kézia fala assim, eu estou aproveitando para poder fazer cursos online. E o que eu mais achei interessante nesse tempo que a gente está vivendo acerca da internet, é que o mundo não parou por causa da internet. Então, por exemplo, a gente, enquanto uma comunidade cristã, a gente não podia se reunir por causa das questões mesmo de distanciamento, mas os nossos cultos continuaram. Então, a gente buscou formas e tudo, o caminho ou o canal que nos permitiu repensar esse contato com o nosso semelhante, repensar os nossos estudos, foi a internet. Por causa da internet, os irmãos que estão numa universidade presencialmente, conseguiram continuar estudando, ainda que de casa. Por causa da internet, pessoas que estão em lugares extremamente ermos e distantes, conseguem às vezes ter acesso a uma reunião como essa, conseguem ter acesso e um contato por meio de uma mensagem. É muito mais amplo. Quando nós pensamos em internet, talvez nós sempre pensamos em rede social, nessas mídias sociais que a gente está acostumado a usar, mas é muito maior do que isso, né? É um curso que alguém faz num lugar onde não tem um polo de estudo, é uma mensagem que alguém consegue enviar num desses aplicativos de mensagens instantâneas para alguém que está do outro lado, né? Por exemplo, o que a internet facilitou? Há um tempo atrás, as ligações eram feitas somente quando se tinham créditos. Isso custava alguma coisa. Hoje você consegue realizar ligações, tanto de áudio quanto de vídeo, por meio da internet. Então, assim, são inúmeros os benefícios da internet, né? A gente não está aqui para dizer que a internet não é boa, mas agora eu quero convidar vocês a nós refletirmos sobre o cristão. Porque o texto que eu li aqui, Jesus está estabelecendo que existe uma postura cristã, né? Então, assim, quando o Anderson fala assim, que as pessoas vão para a internet e ali elas expõem as suas opiniões, os seus pontos de vista, elas expõem o que elas pensam, o que elas acham, elas entram num debate contra o que o outro pensa ou a favor, né? A internet, ela é esse ambiente democrático, né? Mas como que deve ser a participação de um cristão? Lembrando que o cristão, segundo o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele vai dizer assim, a vida que eu vivo, eu não vivo mais na minha carne, eu não vivo mais para mim, segundo as minhas vontades. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, quando eu li aqui Mateus capítulo 5, meu tecladista, né, que Jesus falou assim, vocês são sal da terra e luz do mundo, o que ele está dizendo é, existe uma responsabilidade, uma expectativa acerca da vida de vocês. Vocês não são como qualquer um. E isso não quer dizer, nas palavras de Jesus, que nós somos melhores, mas também não quer dizer que nós somos iguais. Quer dizer que o que se espera de nós, segundo também o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, verso 19, ele fala assim, a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Existe uma reflexão aqui, como que deve ser a postura desses que se dizem filhos de Deus, nessa mídia que permite que todo mundo expresse a sua opinião, que permite que todo mundo fale o que quer, né? Como que você pensa sobre a nossa postura enquanto cristãos nessa rede de computadores internacional e mundial? Como que você pensa isso? Pastor, eu acho o seguinte, temos que ser sal da terra em todo momento. Eu acho que assim, as pessoas têm se perdido um pouco
às vezes com críticas, colocando o alvo em outro lugar, sabe? Acabam fazendo um desserviço ao reino de Deus na internet. Então, nós temos que, assim, sempre passar mensagens a mensagem do Evangelho mesmo ali, e aproveitar a ferramenta que nós temos ali. Assim, não é de graça, mas a gente já paga por ela, né? Não tem custo adicional por levar a mensagem do Evangelho, e focar no que é certo e no que está sendo feito direito. Poxa, tem tanta gente fazendo trabalho sério. A nossa igreja aqui, olha, é um trabalho lindo o que é feito aqui, e as pessoas acabam focando lá no outro que está fazendo a coisa da forma errada. Então, eu olho muito por esse lado, sabe? Sempre que possível, transmitir a mensagem do Evangelho de forma positiva, focando no alvo, que é Cristo. Entendi. Uma das coisas que o Rodrigo disse que é muito importante, a internet, ela deu voz para todo mundo. E as pessoas que eram anônimas e que não tinham qualquer tipo de contato social, hoje atrás de um computador, até mesmo de um smartphone, elas conseguem expor a sua opinião. Uma das coisas que ele falou que eu concordo demais e faz todo sentido é que nessa democracia das opiniões, a internet, como uma amplificadora dessa opinião, tornou a gente muito tendencioso a sempre nos apegarmos às questões negativas, né? Então a gente está sempre se colocando num lugar de crítica, né? E aí existe um diálogo muito legal acerca da crítica construtiva, destrutiva, né? Mas isso é muito perigoso dentro do contexto, talvez, do Evangelho, né? Porque nós devemos olhar o mundo a partir também do Evangelho. E muitas das críticas que nós fazemos por causa de ter uma opinião diferente ou divergente. É possível que pessoas com opiniões divergentes caminhem juntas? Sim, se é possível, então por que então ficar se digladiando na internet como se eu quisesse fazer com que a minha opinião naquela rede social fosse superior a de alguém ou inferior de alguém? Ao mesmo tempo que nós falamos aqui no início que a internet, ela serviu e serve para encurtar distâncias. Por exemplo, eu tenho familiares no Rio, em que eu não vejo há muito tempo, né? Eu posso vê-los ali pela rede social, eu posso vê-los por causa da internet, mas ao mesmo tempo em que essa internet, ela encurta a distância com alguém que está longe, ela também aumenta a distância. E a prova de que ela aumenta distâncias é que são vários os momentos e situações em que eu fui fazer uma visita a um lar de alguém, ou eu percebi por meio de um acompanhamento que um dos meios por meio dos quais os pais estão educando os seus filhos é por meio da internet. Às vezes os pais não têm um tempo e eles colocam a criança sentada num sofá, dão um tablet ou um smartphone e a criança fica ali sendo educada por esse universo de opinião, por esse universo do que as pessoas estão dispostas a falar, sem contar dos outros males possíveis também. O Anderson, quando você reflete sobre esses benefícios da internet, e agora eu trago também essa possibilidade de você refletir sobre os perigos dessa rede social, sobre os perigos desse universo da internet, quais que são os perigos que vêm à sua mente primariamente? O que é que você pensa quando você fala assim, olha, a internet é um ambiente democrático, porque permite opiniões, porque permite pontos de vista, porque permite um diálogo, mas também é um ambiente perigoso, por causa disso, disso e disso. O que você identifica como um perigo da internet? Usando até um termo muito atual e muito presente no mundo da internet, fala que é um ambiente que também pode se tornar um ambiente bem tóxico. Por quê? Porque ele potencializa o que há na pessoa. A pessoa ela vai expor o que há realmente dentro dela. E o que o evangelista ali está falando em Mateus 5 traz para nós é essa ideia. Quando fala sobre o reino de Deus, e quando ele estabelece ali quais são os princípios, ou a partir de como esses princípios, ele também está denunciando um outro reino que existe. Porque quando ele vem com esse reino novo, ele está denunciando um reino já existente, que é um reino onde o que impera é o ódio, é o rancor. Então, um ambiente tóxico como esse é onde as pessoas vão cada vez mais proliferarem e expor realmente o que tem dentro delas. O que tem dentro delas? O que esperar de quem está morto? A não ser esse odor, a não ser algo ruim. Principalmente essa proliferação do ódio.
do ódio gratuito. E aí nós vemos com várias outras formas de que a internet tem de prejudicar. Nós estamos potencializando essas vozes que conseguem oprimir, conseguem multiplicar tantas outras formas de opressão e até mesmo de paralisação. Vem por meio de cancelamentos, vem por meio de boicotes, vem por meio de tantas outras coisas, exposição da imagem, essa vontade de sempre estar querendo mostrar o que não é, acaba trazendo essa vaidade, a ganância, enfim, ela vai proliferando o que há realmente dentro das pessoas. Eu não gosto de dizer que é o ambiente em si da internet, mas é o que há no coração das pessoas. Okay. E ela potencializa e expande muito isso. Então, é muito do que é realmente o que o Mateus 5 está falando. Existem dois reinos, e quais está sendo ali manifestado diante disso. O evangelista, ele está nos convidando, por meio das palavras de Jesus, a vivermos uma vida de testemunhas, né? E a palavra, se eu não me engano, acho que é Macários, né? Que é testemunhar. E é quase que um testemunho sacrificial. Quer dizer, a nossa vida não pertence mais a gente. Então, quando nós levantamos aqui essa questão do que se espera de um cristão nessa rede internacional ou mundial de computadores, a gente tem que ir para a Bíblia. O que Jesus está estabelecendo? Quando o Anderson fala que existem esses dois reinos, o reino onde opera o ódio, né, governa o pecado, né, e Cristo está estabelecendo um outro reino por meio da sua graça, onde nós somos imitadores de Jesus. Para a gente poder responder essa pergunta, Rodrigo, a gente não pode responder primeiro como um crente. Nós temos que usar da empatia e nos colocar no lugar de alguém que não tem Jesus ainda. Então, nós quatro que estamos aqui, vamos pensar que nós não temos Jesus. E nós sabemos que as pessoas que dizem ter Jesus têm que manifestar, então, palavras de amor, de respeito, manifestar aspectos desse reino, manifestar perdão. Então, quando nós falamos que um cristão, que é esse que manifesta amor, perdão, respeito, todo esse ambiente, tudo isso que Jesus está falando aqui, quando nós perguntamos o que se espera de um cristão na internet, não é de qualquer pessoa. E poderia ser de alguém de uma outra religião, mas é de um cristão. O que se espera de um cristão? Bem, de alguém que segue a Jesus. Kezinha, para você, o que se esperar de alguém que diz seguir a Jesus na internet? Me vem sempre o bom comportamento, as palavras de amor, palavras de união, decência, não expor a família, mas de um lado mais humano. E é isso. O que se espera de nós, enquanto cristãos nessa rede mundial de computadores, é que a nossa postura, primeiro, reflita Jesus. E que, em última análise, não danifique a figura desse Senhor que a gente diz ser nosso. Quando eu paro para abrir uma das minhas redes sociais, Rodrigo, uma das minhas mídias sociais, e eu vejo cristãos se degladiando, criticando, não é nem criticando, porque a palavra crítica ela tem esse teor negativo, mas pode ser positivo. Cristão desmerecendo, menosprezando e humilhando qualquer outra pessoa a troco da sua opinião, eu fico pensando que, imagina alguém que não é cristão vendo essa minha postura. Eu vou lá, eu exponho a minha opinião, porque aparentemente a internet me deu voz, então eu posso falar o que eu quiser. Quero dizer para você que está em casa, que eu, estudando em casa essa lição, eu cheguei a uma compreensão. O cristão, ele não é livre. Não é livre para falar o que ele quer. Não é livre para expor a sua opinião. Não é. A opinião do cristão, daquele que diz seguir a Jesus, está atrelada, vinculada, escravizada a um testemunho que merece a Jesus ou desmerece a Jesus. Mas eu posso falar o que eu quiser, eu tenho uma opinião. Uma outra coisa muito engraçada, Rodrigo, é que por causa da internet, todo mundo agora quer expor opinião. Por que eu não posso guardar para mim a minha opinião? Se a minha opinião não edifica o outro, por que expor a minha opinião? Então existe sim um lado da internet que é muito perigoso a nós. E que o que se espera de nós ali nesse meio, eu não acho que nós não devamos estar lá. Como nós dizemos aqui em vários G6 online.
O cristão, ele tem que assumir as várias camadas da sociedade. Mas o cristão na internet, ele não pode achar que ele é qualquer um, que o que ele faz é desprendido do nome de Jesus. Não, se eu posto algo ali, ou se eu falo algo ali, as pessoas vão me vincular à denominação Lagoinha, vão me vincular a Jesus e por causa disso eu estarei expondo Jesus ao vitupério, à vergonha. E nós precisamos então entender que por onde quer que nós caminhemos, nós estamos carregando o nome de alguém. Então é possível sim que nós usemos da internet e sejamos cautelosos. Olha só o que Paulo está falando aqui, Mateus, eu gosto de Paulo, o que Mateus está dizendo aqui? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, porque por meio do brilho da luz de vocês, eles, os homens, vão glorificar o Pai. Não tem como, é quase que um paradoxo para eu poder pensar que as pessoas vão me ver destilando ódio na rede social e vão falar assim, olha como é que ele é uma bênção, eu quero o Jesus dele. Não vão querer. O que você tem a dizer sobre isso, Anderson, sobre essa relação do cristão? Antes de você falar sobre isso, quero falar sobre algo aqui também, que é muito atual. Nesses últimos meses, talvez, tem um termo que ficou muito comum no meio da internet e também muito comum nos nossos meios, que é a questão do cancelamento, né? Algumas pessoas, a sua opinião, o seu posicionamento, ou os seus acertos ou erros, são tidos como algo que não são legais, não são bons, não são aceitáveis. E a internet, porque a internet é um promotor, uma promotora e um provedor de opinião, a internet ela forma opinião, e esse termo ficou muito conhecido no nosso meio agora. Tal pessoa foi cancelada. O que isso quer dizer? Quer dizer que algumas pessoas na rede social, elas estão sendo ignoradas, né? Estão sendo desprezadas. Quando eu falo assim, quando você ouvir assim, essa pessoa foi cancelada, ouça isso e entenda como se essa pessoa não é digna de ser ouvida. Ela não merece ser ouvida, né? Quando nós pensamos que um cristão está num ambiente onde alguém, por causa do seu erro ou do seu acerto, vai ser cancelado, o que passa pela sua mente sobre, tal pessoa foi cancelada? Pense assim, o pastor Rafa foi cancelado por um erro ou por um acerto dele, ou por um ponto de vista. No meio cristão, essa ideia do cancelamento fala muito sobre a intolerância. É bem no que eu estava falando bem no começo, sobre o que realmente está no nosso coração, qual que é a intenção primária do nosso coração, o que vai denunciar essa natureza que está em mim. Se eu nasci novamente em Cristo, ou se tem essa natureza adâmica, né? Que é essa natureza da vingança. E nessa grande anseio, ao ler a internet, você procura saber, poxa, o que as pessoas tanto querem? O que realmente está sendo falado? As pessoas, elas querem justiça. E a forma mais humana de fazer justiça é essa do quem. Ele está preocupado, na verdade procurando saber o que a pessoa fez, e pelo que ela fez, ela vai receber em cima daquilo que ela fez, ela vai ter que ser censurada, e sempre vai ter julgamento frio, com ódio. Mas quando nós vemos esse meio de justiça promovido por Cristo, até mesmo em Mateus 5, fala muito sobre isso, sobre aqueles que têm sede dessa justiça, eles vão ser saciados, porque o Senhor ele promove essa justiça. Essa justiça vai apontar para quem? Quem é a pessoa? Não é sobre o que ela fez, mas quem é a pessoa. Então, não é apenas com o intuito de cancelar. Eu falo que o cristão não pode cancelar. O cristão ele pode se reorientar, ele pode apontar a pessoa, poxa, o que você fez não é algo interessante, vamos juntos tentar reiniciar isso, reaprenda com isso, porque estamos diante de uma situação que todos nós erramos. Quem que não cometeu um erro, né? Diante do cenário com Cristo estava ali, com a mulher que estava prestes a ser apedrejada, ele chegou a ser cancelado, né? Ele chegou e falou assim, olha, quem não cometeu o motivo para ser cancelado? Atire essa primeira pedra. Atire a pedra, né? Então, ali as pessoas começaram a ter essa consciência. Então, o cristão, antes dele fazer algo, ele faz essa visita interna, ele tem essa consciência. O que Cristo fez por mim? Quem eu era? Quem eu sou para tentar apagar alguém?
sendo que esse alguém é o que Cristo morreu por ela, é o que a pessoa realmente tem essa importância para Cristo. Então, se para Cristo ela é importante, por que eu vou cancelá-la? Mas como cristão eu posso reorientar. E Mateus vai falar muito bem sobre isso, quando uma pessoa dentro do campo, ela comete algo errado, e como a igreja deve, como a comunidade deve reorientar essa pessoa. Ele dá ali 4 diquinhas básicas exortar, ensinar. Não, a exposição pública e a denegrição ou a expulsão dessa pessoa é o último ato, depois que fez tudo, mas mesmo assim a porta nunca fechada para que a pessoa possa voltar. Quando a gente fala sobre essa cultura do cancelamento, a gente está partindo desse pressuposto de que as pessoas são canceladas por divergências de opinião, posicionamentos certos ou errados. Mas o princípio do Evangelho é que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar pecadores. Se Deus fosse usar de cancelamento para lidar conosco, todos nós seríamos cancelados. A internet produz cultura. E isso é bom, mas é perigoso também. Porque se nós não estivermos alicerçados naquilo que a gente entende, Rodrigo, como o Evangelho, pode ser que nós nos peguemos cancelando pessoas por erros ou por acertos. Pense você que está em casa. Se Deus fosse cancelar você pelos seus erros, se nós fôssemos ser cancelados pelos nossos erros, nós não estaríamos aqui. Então, o Evangelho, o cristão e o Evangelho que ele leva, nesse meio da internet, ele é uma voz de esperança. E ele tem que tomar cuidado para ele não se embasar nessa cultura que está sendo produzida para lidar com as realidades. Por quê? Porque nós sabemos de como é que nós somos alcançados, do Deus perdoador. Então, meus irmãos, nós precisamos ser cautelosos ao usar a internet. Precisamos entender e diferenciar o que é uma cultura produzida por um reino extremamente natural daqui, e essa cultura aqui que Mateus está estabelecendo por meio das palavras de Jesus para nós. Olha, o que se espera de vocês em tal situação é isso aqui. Mas perdoa quantas vezes? Perdoa todas as vezes, infinitamente. Para quê? Para que sejais perdoados. Então existe muito o que se pensar sobre a internet, né? E uma das coisas que me vem à cabeça é quando eu percebo já 2 irmãos na fé, 2 cristãos, porque divergem de uma opinião, brigando na internet, quem é que ganha, Rodrigo? Quando 2 homens, ou 2 mulheres, ou 2 irmãos em Cristo, que dizem carregar o nome de Jesus, quando eles estão brigando na internet, quem é que ganha com isso? O reino de Deus ganha? Não, não ganha. É impossível que um reino dividido permaneça de pé. Então, o que eu tenho feito na prática para você que está em casa participando com a gente desse GC? Na prática, eu, Rafael, mortifico a minha opinião. A minha opinião não é importante. Quem é que eu sou? Quem sou eu? É difícil, irmãos. Eu leio algumas coisas que eu sou tentado a expressar o que eu acho, mas se o que eu acho não revela Jesus, menospreza pessoas, diminui a dignidade do outro e traz uma desunião, uma divergência para o reino, é o silêncio que eu preciso dar ali. Rafa, eu vejo também essa dificuldade até de relacionar. As pessoas, elas não sabem lidar com a opinião do outro, com o diferente, denuncia algo realmente dentro delas, que eles preferem cancelar, abafar a voz do outro, do que realmente ver algo em si e falar, poxa, o que eu preciso mudar? O que eu tenho que aprender com o outro? Mas é muito mais fácil eu calar o outro do que fazer essa própria visita interna, sabe? Essa viagem interna de ver quais são também meus pontos de fragilidade, ou o que eu posso aprender com a história do outro e dar valor à história do outro. Amém. Nesse GC de hoje, nós falamos aqui sobre a importância do cristão também estar nesse ambiente ou nesse lugar que a gente chama de internet. Você que está em casa e está tendo acesso a esse nosso conteúdo, a esse GC e a vários outros conteúdos por meio da internet, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que você é responsável por dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse de uma outra forma. O apóstolo Paulo falou assim, eu não me envergonho do Evangelho. É responsabilidade do cristão, Rodrigo,
Késia, o Anderson, o Rafael e você que está em casa. É nossa responsabilidade não trazer vergonha ao Evangelho, não trazer vergonha a Jesus. Use a internet com sabedoria, use a internet com mansidão, com humildade. Pense em Jesus. Ele tinha respostas no seu coração e mesmo assim nem sempre ele deu resposta. Ele tinha opinião sobre muitas coisas e não falou sobre tudo. Se nós, nesse intuito de querermos ser alguma coisa, estamos aí proferindo e dando a nossa opinião, o apóstolo Paulo fala algo sensacional aos irmãos de Corinto no capítulo 4. Ele fala que ele não está aguardando um julgamento dos irmãos de Corinto. Ele fala que ele não está aguardando um julgamento de valor de um tribunal humano e que ele sequer está se importando com a opinião dele. Sabe o que falta para nós, para lidarmos com a internet com sabedoria? Entendermos que pouco importa o que nós pensamos, importa muito mais o que Cristo pensa e o que Ele requer de nós como seus mordomos. Nós carregamos o nome dEle e nós não podemos ser negligentes ou irresponsáveis diante disso. Eu queria que você avaliasse o seu comportamento diante dessas redes sociais. Queria que você olhasse para dentro de você e pensasse, eu devo postar? Eu devo expor a minha opinião? Essa opinião é importante? É benéfico? Existe algum valor? É algo de bom valor? Existe algum produto legal e bom, edificante nesse pensamento? Se sim, ok, eu compartilho. Se não, eu guardo isso. Avalie também o quão relevante é o seu testemunho nessa rede, nessa mídia, nesse universo. Avalie o quanto que você consegue revelar o Cristo que te salvou nessa rede social. E aí, uma última análise e avaliação, que é a que eu tenho feito, a internet não é para todos, apesar de que todos podem ter acesso. Para algumas pessoas, ou existem algumas pessoas que precisam não estar em algumas redes sociais, que vão precisar abrir mão de algumas mídias sociais. Porque se isso está te custando o testemunho do sacrifício de Jesus, isso está te custando tudo. Se isso está expondo Jesus à vergonha, está te custando tudo. Se a sua opinião está colocando em xeque toda a seriedade da comunidade em que você faz parte, está custando muito caro. Nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos, por aquilo que as pessoas ouvem e também pela beleza do sacrifício de Jesus. Eu quero orar por você, por mim, por nós que estamos aqui, para que sejamos responsáveis nesse universo da internet, para que nós possamos entender que existe uma cultura que foi dada a nós. Nessa cultura, a nossa opinião não é tão importante. Nessa cultura, Rodrigo, Késia e o Anderson, o que é importante é que nós manifestemos esse reino. Deixa eu orar por você. Pai, faz de nós testemunhas. Faz de nós homens e mulheres, jovens, idosos, comprometidos em testemunhar dos teus feitos. Que onde quer que nós estejamos, Pai, nessas mídias sociais, nesse universo que é a internet, que nós sejamos responsáveis, Deus. Que nós pensemos que sempre pode ter alguém que não te conhece, lendo um comentário nosso, lendo uma postagem nossa. Senhor, não nos permita ser negligente com os nossos irmãos mais novos, que estão começando a caminhar na fé. Deus, nos livra dessa busca de revelar o que sabemos, o nosso conhecimento, e nesse intuito de sermos alguém diante do mundo, começarmos uma briga online. Mas que nós possamos entender, Pai, como temos entendido nesse tempo, que se na internet existe uma cultura que cancela, nós enquanto cristãos
revelamos um Cristo que aceita o cancelado. Se na internet existe uma cultura que expõe, nós, enquanto cristãos, revelamos um Cristo que se expôs para que nós não fôssemos expostos. Nos dê graça, sabedoria e unção para entendermos a nossa responsabilidade, não como meninos imaturos que querem dizer o que pensam, mas como homens e mulheres que estão no discipulado e tiveram as suas mentes e corações alcançados e transformados pela mensagem desse outro reino, onde o Senhor é Pai, Deus, em nome de Jesus. Nós estamos terminando aqui e o que nós desejamos a você que está em casa é que você reavalie toda a sua vida, não à luz da internet, mas à luz da palavra de Deus. E que você se coloque na internet como resposta. Fiquem com Deus e até semana que vem, em nome de Jesus. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso encher